Olá, aqui estamos para gravar esse vídeo para você, junto comigo, nós fazemos a nossa oração, mas eu sempre gosto de, antes de fazer a oração, nós vamos invocar a presença de Deus aqui conosco e Ele vai trabalhar no nosso coração. E tem aqui um salmo de número 112, que é a felicidade daquele que teme a Deus. Então, você temer a Deus não é você ter medo de Deus, é você obedecer a Deus, ok? Então, aqui ele fala sobre o que é a felicidade daquele que teme a Deus. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exalta em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. Então aqui está falando da pessoa que tem um coração temente a Deus, voltado a obedecer a Deus. Como eu li aqui, é maravilhoso ler a palavra de Deus, porque cada vez que eu leio, é tão bom, eu me sinto tão bem. Por quê? Porque Deus, ele fala quais são os 2 mandamentos que Deus deixou 10, mas os 2 primeiros, amar a Deus sobre todas as coisas e a ti mesmo, e ao próximo como a ti mesmo. Então, os 2 mandamentos fundamentais para nós, que Deus fala, é assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, certo? Esse todo mundo conhece, muitos poucos praticam, mas conhece. Como que você vai amar o seu próximo se você não ama nem a ti mesmo? Então, quando Deus fala amar ao próximo como a ti mesmo, então significa que você tem que se amar. Você tem que se amar, você tem que se cuidar, você tem que tomar cuidado com as coisas que você faz, com as coisas que você fala, com o caminho que você segue. Aí, quando você tem uma vida, como está escrito aqui no Salmo 112, você vai poder amar o seu próximo. Por quê? Amar o seu próximo não é você fazer só aquilo que ele quer, é você fazer a vontade de Deus, você ter paciência. Há momentos que você está naquela correria, naquela agitação, chega uma pessoa e fala para você: olha, eu precisava que você me fizesse assim, 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 você pode me ajudar? Mas não estou dizendo em termos de dinheiro, estou dizendo de uma ajuda, às vezes até, como eu vi ontem, eu estava conversando com um amigo aqui da cidade, e ele me contou que teve uma moça que encontrou com uma moça que anda de qualquer jeito, anda toda maluca e tal. Essa moça chegou para ela, chamou ela e deu um abraço nela assim, que a moça ficou surpresa, porque uma pessoa que anda na rua, que vive para lá, que vive para cá, de repente recebe um abraço, ela não esperava. Mas esse é um sinal de que a pessoa que fez isso, ela está com Deus, está em paz. Porque quem não ama nunca viu a Deus, não conhece a Deus. Deus é amor, então nós temos que amar. Agora, principalmente você, o primeiro passo para você poder amar alguém é você se amar.
Então você parar de reclamar, parar de começar a agradecer a Deus por tudo. Antes de você levantar da cama, já começa, Pai, obrigado, Senhor, eu te amo, eu te amo. Fala, eu te amo para Deus. Fala, Deus, eu te amo, eu te amo. Ele vai gostar de ouvir isso de você, porque Ele também te ama. Agora, às vezes você diz te amo para uma pessoa que nem quer saber de você, que nem liga para você. Então, diga para Deus, Pai, eu te amo, Pai, o Senhor é maravilhoso. Eu digo sempre isso para Deus, oh, como eu amo este Deus, Ele é maravilhoso. Então, aprenda o amor de Jesus, o amor de Deus, e comece a conhecer mais a palavra de Deus e comece a obedecer, porque, olha, você vai ser muito feliz, como eu sou. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho Deus no meu coração, a minha mente pertence a Deus, e eu todo dia eu tenho aprendido. Não pensem vocês que eu sou o pior de todos, eu tenho que aprender todo dia estou aprendendo, e mudando uma coisa, mudando outra, aprendendo aquilo que eu fazia que não era mais para fazer, e corrigindo, como está escrito em Romanos 12:2, não vos conformeis. Paulo começa assim, olha, Romanos 12:2, Paulo começa assim, olha, rogo-vos, pois, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Então nós temos que mudar a nossa mente constantemente. E quando vier um pensamento mau, seja, a gente passa na rua, está andando na rua, está fazendo alguma coisa, de repente vê um pensamento mau, você fala, nossa, mas onde que veio esse pensamento? É o inimigo, é o diabo que quer colocar coisas na sua cabeça. Então você fala assim, olha, eu levo o meu pensamento cativo à obediência a Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, Jesus que pagou o preço por mim. Então, meu pensamento é voltado para Jesus. E você vai ver que a sua vida vai caminhar, caminhar, caminhar. E cada vez melhor, cada vez melhor. Aqui, na Bíblia, tem texto que fala de tudo aquilo que nós precisamos. Mas o que mais nós precisamos é orar, entregando a nossa vida a Jesus. Vamos fazer essa oração? Aí você fala, mas eu já fiz. Vamos fazer de novo? Porque às vezes está precisando você fazer. Outro dia eu perguntei para uma pessoa, eu falei, você precisa se converter. Ela falou, não, eu já sou convertido. E não é. Na verdade, a verdadeira conversão, você consegue, nós não conseguimos ver, claro, mas a pessoa vai dar frutos. Então a palavra de Deus diz que pelos frutos vos conhecereis. Então Deus vai nos conhecer, nem Deus já sabe, mas nós, as pessoas, vão conhecer pelos frutos. Tem pessoas que de repente fala de Deus, diz que Deus é maravilhoso, eu amo esse Deus, tal. Aí sai na rua, na primeira virada que dá com o carro, passa uma pessoa e dá uma fechada, ou passa uma pessoa que na frente dele, ele já fala lá uma palavra que não deveria falar. Então, mas isso pode acontecer. A pessoa está em tratamento, nós estamos em tratamento. Nós estamos constantemente, mas qual é o remédio para o nosso tratamento? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, que é o melhor remédio para curar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso corpo. Tudo que há em nós, nós podemos curar através da palavra, porque quando você conhece a palavra, você sabe a maneira correta de você chegar diante de Deus e falar assim, Pai, seria interessante que você pensasse nisso. Você chegar para Deus e falar assim, Pai, hoje eu preciso resolver esse problema. Eu te peço, em nome de Jesus, me ajuda, Pai. Eu preciso do Senhor, porque eu sozinho não consigo resolver. Ou eu sozinha, se for uma mulher, eu sozinha não consigo resolver. Mas o Senhor pode resolver para mim. E eu te peço em nome de Jesus. E já te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Deus é Deus. Ele sabe. Até do que nós vamos falar, ele já sabe antes de falar. Mas agrada o coração dele que a gente se volte a ele, peça a ele, que ele faz. Mas eu não consigo. Não. Faz. Peça. Peça a Deus. E aí ele vai transformando a sua vida, você vai vendo. Quanto mais, isso é interessante você lembrar, quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você conhece a Deus, você vai querendo mais, você vai tendo mais sede. Eu preciso conhecer, eu preciso conhecer, eu preciso conhecer. Certo? Então, busque a Deus. Vamos orar então para a gente encerrar. O Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Pai, cair em tentação, livra-nos, Senhor,
de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, Pai. Recebe a minha oração, recebe a nossa oração, Pai. Recebe o nosso pedido de, ó Deus, aquilo que nós estamos precisando, Pai. Atende a nosso clamor, a nossa oração, Pai. E recebe, ó Deus, a nossa gratidão. Eu sou grato a Ti, Pai. Gratidão, 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 eternamente gratidão ao Senhor por eu poder estar aqui louvando, adorando e buscando a Tua presença e fazendo a Tua vontade, para que esse canal, esse vídeo que eu estou gravando aqui agora, atinja muitas pessoas, que muitas almas sejam salvas, porque eu estava vendo numa pesquisa ali no computador, por dia no mundo morrem mais de 270 mil pessoas. Oh, meu Deus, só no Brasil, mais de 3 mil pessoas por dia. Será que essas pessoas todas se converteram? Será que elas... Então é assim, olha, eu estava pensando nisso esses dias. Eu não vou lembrar agora aqui o texto que é, mas eu vou procurar depois, nós vamos ver. Mas a Bíblia fala assim, olha, que Deus se alegra quando um filho justo, um filho de Deus morre. Não morre, dorme, né? Mas a gente fala, morre. Então, às vezes eu vejo a pessoa, aquele irmão, aquela irmã era tão, né, temente a Deus, mas ela morreu, e chora. Ou então fica triste, ou então faz aquele... Não, quando eu morrer, eu já falei isso aqui, vou repetir, quando eu morrer, não chore não, faça festa, fala, que glória, maravilha. O Davi descansou do Senhor, o Davi foi morar no céu com Deus, ou vai aguardar a volta de Jesus, enfim, só Deus é que sabe, mas aí eu vou dizer por mim, tá? Eu faço esse trabalho aqui, essa obra do Senhor, prego para você a salvação, prego para mim a salvação, porque quando eu falo para você, serve para mim também, e que nós temos que confiar em Deus, temos que obedecer a Deus. Aí tá, quando chega na hora que a pessoa falece, aí fica o pessoal que conhece, tadinho. Não precisa nada disso, não. Faça festa. Se não quiser fazer festa também, faça igual eu fiz. Faça igual eu fiz quando meu pai faleceu, né? Quando meu pai faleceu lá em Campinas, nós morávamos em Campinas, eu fui lá no velório dele, foi a primeira vez que aconteceu aquilo no cemitério. Eu levei o meu saxofone e toquei lá, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e vales, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. E no porvir, ó que doce esperança, descansarei no meu Cristo Senhor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele é fiel à palavra dele, mas a palavra dele, ele fala para mim, para você. Então ele é fiel. E quando eu toquei isso lá no cemitério, tinha muitas pessoas lá que foram lá para dar um adeus, né? E todo mundo cantou, foi lindo, lindo, lindo. E é isso, eu já toquei em vários, né, lugares onde as pessoas faleceram, e foi uma benção, e é uma benção, porque Deus se alegra quando um justo, um filho dele, justificado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, ele se alegra porque vai lá junto com ele, vai morar com ele. Esse aqui é mais um que vai morar no céu, mais um. E quando nós vemos aí
3.000 pessoas que morrem por dia no Brasil. E no mundo, 270.000 pessoas. E quantas pessoas nascem por dia? 3.000 pessoas, 3.000 crianças nascem por dia também no Brasil. É uma média, né? Que é a pesquisa que eu fiz. Mas nós temos que pensar, Deus está cuidando de nós, Deus está nos ajudando, nos abençoando, Deus ele é fiel, Ele nos ama, mas quanto mais nós estivermos próximos dele, mais tempo nós vamos ter para aproveitar a nossa vida. Nós só temos uma vida e temos que aproveitar essa vida. Não é aproveitar, ir para a praia, ir para a balada, não, isso não é aproveitar, isso é perder. A vida, nós só temos uma e vamos aproveitar na presença de Deus. Deus, ele é fiel, mas ele quer que a gente seja obediente. É melhor obedecer do que sofrer. As pessoas, como o canal, né, chama-se livre-arbítrio, tem a liberdade de escolher. Ou você vai servir a Deus e buscar obedecer Ele pelo amor, certo? Porque quando você entendeu o tamanho do amor de Deus por nós, você se sente constrangido a não amá-lo de volta. Mas ou pelo amor ou pela dor. Tem muitas pessoas que só vão se lembrar de Deus quando está no leito do hospital, quando está numa situação muito difícil, que não precisaria estar, quando está passando por um momento perigoso. Então, Deus guarda. Quantas vezes, quantos testemunhos nós já vimos de pessoas que estavam no meio de um negócio. Eu vi uma vez lá na Inglaterra, houve um maluco lá que foi lá, atirou lá em todo mundo e tal, ele atingiu muita gente, mas teve uma pessoa que deu um testemunho que ele estava com o celular aqui no bolso e o tiro pegou no celular, quebrou tudo o celular dele, mas não atingiu ele. Então Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Deus pode fazer. Ele pode fazer agora você receber a cura que você está precisando. Ele pode fazer agora você receber uma ligação, falar, olha, você foi aprovado ou aprovado para o emprego, pode começar amanhã, e você pode, mas agora basta você confiar e obedecer. Oh, cara, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer já, porque eu sei que o Senhor falou com alguém, eu sei que o Senhor falou comigo e o Senhor falou com alguém. Glória a Deus, aleluia. Eu creio, Pai, eu creio que o Senhor está aqui no comando de tudo, de todas as coisas. Eu entrego a Deus esse tempo em tuas mãos, peço que o Senhor olhe para nós com os teus olhos de amor, que o Senhor nos ajude, Pai. Cuida, Senhor Deus, de cada um que está aqui comigo orando e cada um que está inscrito no canal, Pai. Talvez alguns que estão inscritos lá no canal não estão assistindo agora, mas eles vão assistir depois. Mas o Senhor tem poder para mudar a história de cada um, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus é que eu oro, em nome de Jesus que eu agradeço, Senhor. Abençoa, Senhor Deus. Abençoa aqueles que estão pedindo e clamando ao Senhor nos hospitais, em casa, uma hora dessa, tem pessoas que estão lá precisando do socorro do Senhor, Pai. Ó Deus, o Senhor sabe que aqueles que estão trabalhando no trânsito, como é um trânsito perigoso, Senhor, mas o Senhor pode cuidar de tudo, Pai. O Senhor tem poder para... Só basta uma palavra do Senhor, basta um olhar do Senhor e tudo se transforma. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Você que está aí, receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Deus vai te honrar se você tiver fé. Ele vai te honrar. O nosso combustível é a oração, mas a oração precisa ter fé. Fé. Tenha fé. Jesus te ama. Não está por acaso aqui não. Tá bom? Esse QR Code que estão aí são do canal. Já me perguntaram se você apontar o seu celular para ali, não sei se vai, mas não é esse o propósito, que é o QR Code do canal. Então lá, Livre-Arbítrio 2502 é o nome do canal. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Fica com Deus, fica na paz. E coloque lá o seu comentário, né? Se inscreve no canal se ainda não for. Deixa o seu like lá, ativa o sininho para quando eu colocar novos vídeos você vai ser notificado ou notificada.
Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima. Mas o propósito é nós alcançarmos almas para Jesus, para que as pessoas sejam transformadas e curadas e libertas do mal. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado.